Fala, tia Larissa. Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite todo mundo que tá chegando para esse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser muito da hora. Tô esperando o nosso convidado entrar pra gente poder iniciar. Para esse bate-papo que eu tenho certeza que vai ser. Olha o homem aí. Fala, boa noite, Arnon. Fala, boa noite, boa noite. Só ajeitar, Fala, Marcelo. só ajeitar, Como é que tá? só ajeitar a câmera aqui. Aí, mas ficou bom. Aí, fala galera, boa noite a todos. Hoje estamos recebendo aqui, revelado pelo futebol goiano, com passagem por algumas equipes de São Paulo, ídolo do Braga e também com passagens pelo Sivasspor da Turquia. Marcelo Augusto, o Marcelo Goiano. E aí, Goiano? Como é que tá? Tudo na paz? Tudo beleza? Boa noite, Arnon. Muito obrigado pelo convite. Um trabalho novo que você está começando agora e espero que você venha ter sucesso nessa nova etapa sua, né? Que venha ter bastante êxito, né? Muito feliz por essa iniciativa sua, né? Semana passada acompanhei a Túnia e você me fez esse convite. Eu achei interessante, achei importante, né? Porque isso é importante para os seus seguidores, né? As pessoas que te acompanham, né? Mas eu tô bem, graças a Deus, tô bem, tô em paz, graças a Deus. Ah, bom demais. Eu que agradeço pelas palavras, agradeço por ter aceitado o convite, né? Resolvi criar esse perfil para poder falar um pouco de futebol, porque é algo que eu gosto muito e Deus me abençoou em poder ter amigos que eu não realizei, mas que puderam realizar o sonho de ser jogador de futebol profissional, de trazer alegria para tanta gente que gosta desse esporte universal, que é o futebol. Então, para a gente começar esse bate-papo, fala um pouco da sua carreira para a gente, como que foi o começo aqui em Goiânia. Para quem não sabe, o Marcelo começou aqui no estado de Goiás. Então, conta para a gente como é que foi o seu início. O Arnon, eu comecei como toda criança começa, né? Aquele sonho de se tornar um atleta profissional. Comecei nas categorias de base do Goiás, cheguei até os juniores. Nos juniores, o pessoal mandou eu embora e eu tive a oportunidade de ir para a Aparecidense. E aí na Aparecidense as portas começaram a abrir. Fiquei lá, eu acho que foi 2 temporadas e me transferi para o futebol de São Paulo. Depois retornei para o futebol goiano, onde é que apareceu a oportunidade do meu empresário hoje, que tem um time no Grêmio Anápolis, me convidar para fazer parte do projeto que ele tinha, né? E graças a Deus eu aceitei e as portas foram abertas aqui para a Europa para mim. E agora estamos aí trabalhando aqui na Europa. Bom demais. Mas, e aí no seu tempo na Aparecidense, como que foi esse tempo lá? Eu sei que todo jogador em início de carreira tem dificuldade. O Júnior até semana passada falou algo assim que ele só conta história triste. E você tem alguma história triste? Ah, não. Na Aparecidense, na Aparecidense foi aprendizado, né? Mas naquela época era complicado, né? As coisas foram evoluindo. Mas na Aparecidense eu ia treinar de bicicleta, cansei de chegar com o pneu furado, empurrando bicicleta, com a corrente caindo, a corrente da bicicleta. Mas é coisa que acontece, né? É pra gente aprender, pra gente ter história, né? Mas eu sou muito, muito, mas muito grato mesmo
pela Aparecidense, né? Que foi um lugar que eu fui feliz também, né? Onde é que eu me profissionalizei, né? Fiz grandes amigos ali. Mas eu tenho boas recordações ali da Aparecidense e foram momentos felizes ali que eu passei. Teve dificuldade, claro que teve dificuldade, mas dificuldade faz parte da carreira do atleta, né? Mas eu levo isso para a minha vida, que foram histórias muito bacanas que eu vivi ali na Aparecidense. Ah, que legal. Tem algum jogo lá inesquecível, jogo que ficou na memória? O Arnon, a minha estreia como profissional, né? Eu subi pro profissional com, se não me engano, era o Roberto Oliveira, o treinador. E depois, só que eu não cheguei a jogar com ele. Eu subi, tava treinando, ia para os jogos, mas não cheguei a jogar. E aí, quando ele foi mandado embora, o Pezão assumiu, o Júnior Pezão assumiu. E aí eu tive a oportunidade de estrear. Agora, se eu não me engano, foi contra o Atlético. Eu estreiei com o primeiro jogo como profissional contra o Atlético. Aí depois eu saí, né, da Aparecidense. Aí depois eu retornei em 2008, só que era na segunda divisão. E aí eu joguei bastante também. Nessa época nós subimos, eu joguei bastante. Aí teve vários jogos bacanas, jogos legais. Mas esse da minha estreia como profissional, esse foi que eu acho que me marcou, porque foi quando eu profissionalizei, né? E você estrear como profissional fica marcado pela nossa história como jogador. Ah, muito bom. Nessa segunda passagem sua, em 2008, eu estava tava no sub-18. Eu lembro que eu acompanhei muito, fui em muitos jogos, até porque aquele presidente falava assim, pra gente ir assistir os jogos, que alguns jogadores teriam a oportunidade de subir pro profissional. Então, assim, a minha subida dependia muito de vocês. E às vezes a gente fazia treinamentos contra os jogadores que não foram para os jogos, e aquele time específico em 2008 era um time muito bom. Era um time que jogou uma segunda divisão, mas tinha jogadores muito rodados. Tinha o Rony, que já tinha sido campeão goiano com o Atlético, se eu não me engano, um ano antes, em 2017, em 2007. Tinha Miron, tinha você, mais pro meio do campeonato chegou Neibala, chegou Fio. Marabá, Era um time muito bom esse, né? Carlos, Leandro Smith, Luiz Fernando, o próprio Evandro, e tinha jogadores de primeira divisão, né, Arnon? Jogadores de muita qualidade. Nosso elenco naquela época lá era um elenco muito bom mesmo. E não foi diferente, nós conseguimos o acesso, né? Não conseguimos o título, mas conseguimos levar o Aparecidense para a primeira divisão. Mas o elenco de jogadores era de muita qualidade. Até os jogadores que chegaram da base também tinha muita qualidade. Tanto que foi um jogador da base que fez o gol do acesso contra o Goiânia. Se eu não tiver enganado, acho que foi o Manel que fez contra o Goiânia. É isso mesmo. Em Umas. Foi em Umas. Nesse jogo o Marco Aurélio jogou também, Marcelo? Não, nesse jogo, agora eu não tô lembrado se foi eu ou o meu irmão que ficou no banco, ou eu fiquei no banco, na hora que eu entrei ele saiu. O negócio não, mas eu acho que eu fiquei no banco. Tenho quase certeza, eu fiquei no banco, ele estava jogando. Na hora que eu entrei, ele saiu do jogo. Nós nem chegou a jogar contra nesse jogo, não. Mas eu acho que foi isso mesmo. Foi na hora que eu entrei, ele saiu. Legal. Mas nós ganhamos. Pra quem não sabe, ganhamos esse jogo e conseguimos classificar, né? Foi o gol no último minuto. Se eu não me engano, ou foi o Cleidson, o Manel, ou foi o Anderson. Me foge a memória. Foi a assistência do Anderson e gol do Manel. Isso mesmo. Você lembra quem que era o técnico de vocês? Nivaldo Lancuna. Começou com o Vladimir, né? Começou com o Vladimir Araújo e terminou com o Nivaldo Lancuna. O Vladimir, eu acho que ficou 3 rodadas, ou 3, 4 rodadas. Aí depois ele saiu, entrou o Nivaldo Lancuna. Ah, legal. Teve algum jogo, já que a gente falou desse relacionamento seu com seu irmão, eu sei que vocês são muito próximos, que ele é o papel de jogador, você via nele um exemplo como profissional. Teve algum jogo que vocês jogaram contra, assim, que você teve que marcar ele e ele teve que te marcar?
dele marcar e eu marcar, ele não teve não, mas porque eu sou lateral direito, ele é lateral direito, sempre Direito ele. poço. Mas teve um jogo muito bacana lá em Mineiros, na segunda divisão. Acho que foi 2011. Ele estava no Anápolis, eu estava no Mineiros. E ele, nesse jogo, empatou 2-2. E nesse jogo ele marcou um gol. Aí eu fiz uma boa partida também, e ele também fez uma boa partida, né? Mas se enfrentar assim para eu marcar ele e ele me marcar, não chegou a fazer, não, porque era lados diferentes, né? Mas foi bacana, foi um jogo emocionante, né? Porque foi a primeira vez que eu joguei contra ele assim. Eu tenho até foto, nós tiramos até foto, foi legal. Ah, eu perguntei porque como vocês dois eram muito versáteis, então poderiam jogar nas duas. Então, vai que por algum acaso na partida o treinador troca vocês de lado e ter esse tete a tete seria legal. Seria um confronto muito legal. Pois é, nesse jogo no Mineiros eu quase não joguei de lateral esquerdo. No Mineiros eu joguei mais de lateral direito, mas nesse jogo eu não cheguei a confrontar com ele, não. Mas eu me recordo desse jogo, foi um jogo que ficou marcado, porque foi a primeira vez que nós jogamos um contra o outro, né? E ele ainda fez um gol, né? E nós empatamos esse jogo 2-2. Acabou sendo uma felicidade dupla, tanto para você como para ele. Isso mesmo, isso mesmo. E depois de conquistar o acesso na Aparecidense, aí você voltou para São Paulo pro 15? Isso. Em 2008, eu fui pro 15 em 2007, né? Quando acabou, quando acabou o campeonato de Goiânia em 2006. Aí eu fui, no final de 2006, eu fui para São Paulo. E aí fiquei no 15 Jaú. Depois, em 2008, eu voltei emprestado para Aparecidense. Foi quando nós disputou o campeonato da segunda divisão de acesso. Acabou o campeonato da segunda divisão de acesso, voltei para o 15 Jaú e fiquei lá até 2011. Até abril de 2011. Eu fiquei 5 temporadas lá no 15 Jaú. Aí depois eu voltei para jogar o campeonato goiano. Aí quando você voltou no Grêmio Anápolis, né? Não, e esse período... voltei para o Mineiros. Né? Porque voltou para Mineiros? Eu fiquei até abril de 2011 no 15 Jaú. Aí acabou lá, e como tinha acabado a primeira divisão do Campeonato Goiano, aí o Léo, um amigo nosso, arrumou lá em Mineiros para mim. E aí eu fui disputar o Campeonato Goiano pelo Mineiros. E esse período em São Paulo? São Paulo que, pra gente aqui no Brasil, é digamos que, o melhor estado para se jogar, pelo fato de ter um campeonato maior em questões de divisões, né? E também por ser o campeonato mais forte que temos aqui no Brasil, se tratando de estaduais. Todo jogador gosta de jogar ali em São Paulo porque a vitrine ela é maior, né, Arnão? E eu também fui com esse intuito. Só que nem sempre as coisas correm como a gente imagina, como a gente planeja, né? Mas eu fiz uns bons campeonatos, só que sempre os empresários sempre prometendo e as coisas nunca deu certo. E chegou a certo ponto que eu já tinha 5 temporadas lá em São Paulo, eu falei, não, chega. E não apareceu muita coisa muito boa, eu falei, não, chega, eu vou voltar para Goiás e chegar lá, vamos ver o que acontece. E resolvi voltar para Goiás e o Léo, que era empresário do meu irmão na época, falou com o pessoal do Mineiros e o Mineiros fez minha contratação e aí eu disputei o campeonato de divisão de acesso pelo Mineiros. Porque eu fiquei muito tempo lá em São Paulo, né? E as coisas não parecia outras coisas melhores, né? Um time melhor. E aí eu falei, não, chega, agora eu vou voltar para Goiás, ficar perto da família e vamos ver o que vai acontecer. Aí disputou a divisão de acesso, subiu com o Mineiros, disputou a primeira divisão pelo Mineiros ou foi para outro time? Eu disputei o campeonato de acesso pelo Mineiros e nisso o Grêmio Anápolis estava voltando, porque ficou um bom tempo parado sem disputar o campeonato, o Grêmio Anápolis estava voltando. E aí eu estava disputando a segunda e eles entraram em contato comigo para poder disputar a terceira depois. Só que eu não aceitei, né? Eu falei, não vou disputar a terceira. Aí tudo bem. Aí acabou a segunda divisão
eu assinei o pré-contrato com o Rio Verde para disputar a primeira do Goiano. Aí quando eu comecei a disputar a primeira divisão do Rio com o Rio Verde, primeiro Goiano, o Grêmio voltou a me contactar. Eles tinham sido campeão da terceira, eles tinham subido para a segunda e falou, não, Marcelo, nós quer contar com o seu trabalho e tal. Você quer vir aqui para o Grêmio Anápolis disputar a divisão de acesso? Aí com muita conversa, muito trabalho, e eu aceitei a proposta deles e fui para o Grêmio Anápolis depois do Rio Verde. Foi quando abriu as portas aqui para a Europa. Certo. Aí você foi para o Grêmio Anápolis e do Grêmio Anápolis você foi emprestado para Portugal. Porque quando eu cheguei no Grêmio Anápolis, né, primeiro eu assinei um contrato curto, né? E depois que apareceu um clube da Europa aqui querendo me contratar, aí eu assinei com o Grêmio Anápolis, assinei 4 temporadas, se eu não me engano foi 4 ou 5 temporadas com o Grêmio Anápolis, e aí eu fui emprestado, eu vim emprestado pro Feirense. E aí eu fiquei emprestado uma época pelo Feirense, e aí depois as coisas foi encaminhando. Certo. Todo jogador, todo moleque que sonha em ser jogador de futebol almeja jogar na Europa. Quando você chegou na Europa, a princípio, eu tenho certeza que passou por algumas dificuldades, mas eu vejo muita gente falando assim, o segundo escalão da Europa é muito melhor que o Brasil. É realmente isso, Marcelo? Arnon, a Europa aqui, o jogador brasileiro que vem do Brasil para a Europa aqui, eu vou ser bem sincero, ele aprende muito. Taticamente, ele aprende bastante. Aprende muito mesmo. É bem evoluído. Mas você sabe que futebol, cada lugar tem sua cultura. Cada país tem sua forma de trabalhar, tem sua forma de jogar. E aqui no Portugal, ele tem a sua forma de trabalhar e no Brasil tem a dele. Quando eu cheguei aqui, sinceramente, eu aprendi bastante. Evoluí bastante, porque aqui, taticamente, eles trabalham muito isso taticamente. Então, e como jogador brasileiro já tem uma técnica, uma qualidade mais afinada, e junta com o trabalho que eles fazem aqui de tática, aí o jogador, se conseguir adaptar taticamente, consegue ter sucesso aqui na Europa. Entendi. Então você chegou no Feirense, fez um bom campeonato. Como é que foi a passagem pelo Feirense? O engraçado, quando eu cheguei aqui no Feirense, eu vim para jogar de lateral direito. E aí na primeira semana que eu cheguei, o lateral esquerdo, não estava escrito, o lateral esquerdo se lesionou. Aí na outra semana, o outro lateral esquerdo se lesionou também. E aí eles me colocou para jogar de lateral esquerdo. Na minha estreia de lateral esquerdo. Mas graças a Deus eu estreiei bem. E aí nessa época, pelo Feirense, eu disputei 39 jogos. Eu disputei na segunda divisão do Campeonato Português. Eu disputei 39 jogos e joguei 32 de lateral esquerdo e 7 de lateral direito. No começo, os esquerdos voltaram e o treinador não quis trocar. Me tirou. E eu no começo não gostava de jogar lateral esquerdo. No começo eu não gostava. Mas eu me adaptei rápido. Graças a Deus eu me adaptei rápido. Aí as coisas começaram a correr bem. E o treinador foi mantendo. E aí foi até o final da época. Mas aí, voltando lá na categoria de base, você sempre foi lateral? Ou você era jogador de frente e veio voltando? Como é que foi? Pai, falar a verdade, esse negócio de lateral não foi fácil, não. Porque eu sempre joguei de meia atacante, sempre joguei de atacante, ponta. E chegou na época do juvenil no Goiás, o treinador Idemar, ele falava para mim, eu vou colocar você de lateral, que você vai ser um dos melhores laterais do Brasil. Você vai ser um dos melhores, certeza que você vai ser um dos melhores laterais do Brasil. E eu falei, lateral? Pelo amor de Deus, lateral não, eu querendo jogar de meia, né? Queria jogar de atacante. E aceitei. Aí eu comecei a jogar lateral, fiz até um campeonato bom no campeonato goiano de juvenil. Até legal, até razoável, nós foi campeão também. Só que
Chegou no juniores, o pessoal do Goiás, não vou contar com você, segue sua vida. E eu peguei minha mala, fui arrumar outro clube. Foi quando E apareceu aí, as portas. e daí já foi na cabeça, eu sou lateral. Não, mas na Aparecidense, não. Só que o diretor da Aparecidense, ele já tinha me visto jogar lateral no Goiás. Só que quando eu cheguei no Aparecidense, eu falei, eu quero jogar de meia. Aí, beleza. Aí ele falou, não, de meia não tem condições de jogar aqui. Se você quiser jogar lateral. O treinador era o finado Lula ainda. Falei, tá bom, deixa eu... Aí me colocou lateral. Quero jogar. Aí eu fiquei. Porque antes, na hora que eu saí do Goiás, eu fui no Goiânia fazer um teste no Goiânia. Só que aí o pessoal do Goiânia não deu muita moral pra mim. Não deu, deixou eu largado lá. E aí, Por isso que o Goianinha tá largado daquele jeito. e aí tinha uns amigos meus que tinham saído do Goiás também, tinha tudo pra Aparecidense. Os meninos me ligaram, Marcelo, vem pra Aparecidense, vamos fazer um time legal, vamos fazer um time legal. Aí eu fui pra Aparecidense. E nessa época aí foi bom demais, nessa época do Juniores da Aparecidense, nós fizemos um campeonato muito bom mesmo. Saíram na semi, se eu não me engano. Eu lembro que eu fui assistir um jogo com vocês, com meu irmão, lá no Urias, no CT do Atlético, foi pra decisão dos pênaltis, rapaz. Achei que a gente ia apanhar, porque a gente tava no meio da torcida do Atlético. Nos pênaltis do Atlético. Foram 2 jogos. O primeiro jogo em casa, na Aparecidense, deu briga, deu confusão. Aí no segundo, nós ganhamos nos pênaltis do Atlético. Aí nós perdemos pro Vila na semifinal. Foi. Eu indo com meu irmão de moto, na hora que a gente chegou lá, na época no CT do Atlético só tinha uma rua, assim, que era onde a gente ficava torcendo. E a gente ficou, eu lembro que ficou eu, seu pai, meu irmão e toda a galera que foi assistir no meio da torcida. E como é que comemorava no meio da galera? Mas nessa época aí, nessa época da Aparecidense, foi uma época boa. Por isso eu falei, eu sou muito grato pela Aparecidense. Muito grato mesmo. Onde é que abriu as portas ali pra mim, muito mesmo. Muito grato mesmo. E tem muitos amigos lá ainda. Considero muito ali o pessoal da Aparecidense. Ah, que legal. É sempre bom ter essa gratidão, né? Tanto que, de tanto persistirem hoje, podemos dizer que a Aparecidense é o quarto clube da capital, entre aspas, porque tem Vila, Goiás e Atlético, e a Aparecidense já tem, acho que 6, 7 anos, que sempre está entre os 4. Qualquer hora bate aí e é campeão goiano. Não, eles estão evoluindo bastante, né? Eles têm um pensamento de trabalho, um trabalho legal. Né? Igual você falou, eu acho que não vai demorar muito para eles conquistar um título aí, não. Ou até subir da Série D para a Série C. Não vai demorar muito, não. Ano passado ficou na trave porque porque pegou para mim o melhor time da Série D, que foi o Mirassol. Pegou o time que foi tanto que foi o campeão. Campeão, né? É isso mesmo. Mas eles fizeram um trabalho muito bom. Tá fazendo um trabalho muito legal, né? Finado Cocá fez um trabalho muito bom de alguns anos pra cá. Espero que os pessoal que ficou no lugar dele agora dá continuidade no trabalho que ele vinha fazendo, né? Se der continuidade, eu acho que não vai demorar muito tempo, não, para poder ter sucesso aí. Beleza. E aí, depois de disputar praticamente de lateral esquerdo a segunda divisão do Campeonato Português, voltou para o Brasil ou continuou em Portugal? Não, aí eu fui de férias no Brasil, né? E aí depois, isso era a segunda divisão, né? Que eu disputei conferência. Aí tinha 3, 4 clubes da primeira divisão querendo me contratar. Aí meu empresário falou, Marcelo, tem esse time, tem aquele, você que escolhe. Aí eu fui escolher a Acadêmica. Aí fui para a Acadêmica de Coimbra, primeira divisão. Também fiz um campeonato muito bom mesmo. Eu acho que eu disputei nesse campeonato, aí já fui lateral direito. Joguei lateral esquerdo, não. Aí eu disputei o quê? Eu acho que eu disputei 30 jogos nessa época, na primeira divisão. Eu fiz um campeonato muito bom mesmo, muito bom. E aí surgiu o Braga. Aí eu fui para casa acabou a época, eu fui para casa de férias. Aí, antes de acabar a época, surgiu uns comentários, né? Aquele zoom que o Braga já me queria. E aí eu não vou para casa de férias. E aí o treinador da Acadêmica, que era o Sérgio Conceição, assume o Braga. Ele assumindo o Braga, ele fala, não, quero que contrate o Marcelo.
Aí o pessoal do Braga entrou em contato com o meu empresário e aí ele me ligou, Marcelo, o Braga fez uma proposta para você, você aceita? Eu falei, na hora. Eu não pensei duas vezes. Porque quando eu cheguei no Feirense e eu vi o Braga jogar, eu sempre tive essa vontade de jogar no Braga. Só que aí passou 2 anos e depois de 2 anos eu consegui concretizar esse sonho. E aí o Braga me contratou, eu assinei 4 temporadas com o Braga. E aí as coisas começaram a andar. E como que foi a chegada? Foi bem recebido? Porque você já estava já customizado com o futebol português. Eu tenho certeza que quando você chegou, teve aquela dificuldade. Aliás, uma pergunta. Tem muito brasileiro que fala que às vezes você chega na Europa, demora a se adaptar ao futebol. Realmente tem essa demora e você demorou a se adaptar? O Arnon, alguns jogadores têm essa dificuldade, outros não. Eu, graças a Deus, eu não tive essa dificuldade, porque quando eu cheguei na segunda semana, eu já fui obrigado a jogar. E eu fui obrigado a jogar e você tem que adaptar o mais rápido possível. Você tem que fazer de tudo para se adaptar. Só que tem muitas pessoas que vêm para a Europa, muitos jogadores que vêm para a Europa, que pensam que aqui vem para passear. Né? Se eu não jogar esse ano, no outro ano eu jogo. E eu não vim com esse pensamento. Eu vim com o pensamento, eu tenho que dar tudo. Que eu não quero bater, eu quero voltar. Eu pensava comigo, essa é a chance da minha vida. É a chance que eu posso mudar a minha vida. Eu tenho que agarrar essa oportunidade com toda a minha força. E ou adapto ou depois eu não volto mais para a Europa. E, graças a Deus eu consegui adaptar e as coisas correram bem. E a chegada no Braga, como que foi? Como que foi se adaptar ao clube? Porque o Braga ele já é um clube grande de Portugal. Guardadas as devidas proporções, é um Santos aqui no Brasil. Já é um clube grande. Como que foi? O Braga já está num patamar maior, né? Quando eu cheguei no Braga, eu chego com um treinador. A minha responsabilidade era um pouco maior. E o Braga, nessa época, na época anterior, eles não tinham classificado para a Liga Europa. E o treinador chegou com a responsabilidade de levar o Braga de novo para disputar as competições europeias. E aí veio vários jogadores também, e ele me contratou também. E eu vim com essa responsabilidade. E eu sabia que ia jogar com esse treinador, né? Porque ele era lá na acadêmica, eu joguei bastante com ele. Só que nesse primeiro ano no Braga eu tive muitas lesões. Eu torci o tornozelo, operei o joelho e não consegui jogar muito essa época. Eu joguei 10, no total da época eu joguei 10 partidas. E aí nesse ano foi um ano muito complicado. Eu acho que foi um ano mais difícil para mim aqui na Europa. Foi esse ano da minha chegada no Braga. Porque foi muita lesão. Isso em 2014? 2014. Época 2014, 2015. E depois da minha lesão que eu melhorei, tinha outro lateral que era o Baiano. O Baiano estava muito bem e não teve como eu jogar, porque o Baiano estava muito bem, fez uma época muito boa. Aí eu ficava no banco e tinha que esperar minha hora chegar. Mas acabou a época, eu joguei 10 partidas e estava esperando a próxima época. E aí começou a época 2015 até 2015, 2016. Você esperava que essa época seria tão especial para o Marcelo Goiano e para o Braga? Não. Quem sabe, a verdade é essa. Quem sabe o que planta não tem medo do que vai colher, certo? E eu sabia o que eu estava plantando. Eu sei o que eu planto, né? A verdade é essa. E nesse ano de 2014, eu não jogava, mas como é que eu posso falar? Mas eu plantava coisa boa. Puro. E sempre fui profissional, sempre fui dedicado, né? E mesmo as coisas não correndo bem, eu sempre respeitava todo mundo, me dedicava no máximo nos treinos. E foi difícil? Foi. Chegava em casa, chorava. Foi um momento muito difícil mesmo, porque todo jogador quer estar jogando, quer mostrar seu futebol. E o clube como o Braga, você na sua primeira época, você não jogar,
você fica com aquele negócio, nossa, será que na próxima época eles vão contar comigo? Ou eles vão mandar eu embora, ou vai me emprestar alguma coisa assim? E aí o treinador foi mandado embora. O treinador saiu, o Sérgio Conceição saiu. E eu falei, e agora? Agora vem o treinador, será que ele vai contar comigo? Aí veio o Paulo Fonseca. Aí veio o Paulo Fonseca, que é um baita no treinador, onde é que eu falo que eu aprendi a jogar com o Paulo Fonseca, que antes eu não sabia jogar futebol, aprendi a jogar com ele. E no começo era o Baiano que era o titular. Nas 2 primeiras rodadas, 3 primeiras rodadas, o Baiano titular na lateral direita. E aí o Djavan machucou na lateral esquerda. E ele me coloca para jogar de lateral esquerdo. E ele me coloca... Olha a esquerda aparecendo de novo. E ele me coloca para jogar de lateral esquerdo. E aí eu aproveito a oportunidade. Aí eu aproveito a oportunidade e graças a Deus comecei a jogar bem, e foi a melhor época que eu fiz no Braga. Eu acho que nessa época eu fiz 9 assistências, 10 assistências, ou 3 gols. Eu não estou me recordando quantas assistências que eu fiz, mas foi entre 9 e 10 assistências, fiz 3 gols, ou 2, um negócio assim. Nós foi campeão da Taça Portugal e nessa época foi uma época, Deus colocou a mão mesmo. Deus honrou de uma maneira que sobrenatural. E vocês ganharam a Taça de Portugal e terminaram em terceiro? Não, no campeonato. Terceiro ou quarto? Quarto. Terminamos no quarto. Quarto, não foi? Só E aí, além do título, veio a vaga novamente para uma competição europeia, que já tinha alguns anos que não jogava, né? Não, com o Sérgio Conceição, nós conseguimos classificar para a Liga Europa. Nós conseguimos classificar, nós ficamos em quarto com o Sérgio Conceição. Só que nós fomos para a final da Taça de Portugal e perdemos os pênaltis para o Sport. Aí no outro ano com o Paulo Fonseca, nós fizemos uma Liga Europa muito boa mesmo, uma Liga Europa excelente para o que era a expectativa do clube. Nós chegamos na quarta de finais da Liga Europa e chegamos na final fomos campeões da Taça de Portugal, né? E conseguimos novamente o acesso para competições europeias. Foi uma época muito boa mesmo. Vocês saíram pro Shakhtar. Isso mesmo. Nas quartas, não foi? Cheio de brasileiro. Como é que passa? Tava bem certinho, o time jogava muito bem mesmo, muito bem treinado. Mas foi um jogo sim, muito bom mesmo. Lógico, eu acho que o primeiro jogo o primeiro em casa, não sei se nós foi 2-1 e o segundo nós levou 4-2, 4-1. Mas nós sabíamos da qualidade do Shakhtar, era um time diferente, né? Mas nós fizemos uma campanha muito boa nesse ano. E era um time que quando não estava na Liga Europa, estava na Liga dos Campeões, mas sempre classificava, sempre saía em mata-mata, né? Porque é um clube que sempre parece que eles dão muita prioridade para brasileiro e os brasileiros acabam levando o time. E aí vocês deram um azar de justamente pegar aquele Shakhtar. Nós pegamos eles 2 anos seguidos. Esse é um time certinho, né? Já tinha muito tempo que eles jogavam com aquele time, jogava junto, né? E era bem entrosado, já sabia a ideia do treinador, o treinador tinha muito tempo que estava lá. Era um time muito complicado de jogar contra eles. É verdade. E na Taça de Portugal, que pelo menos, não sei você, mas para muitos torcedores do Braga que eu vejo na rede social, dessa geração, vamos dizer assim, dessa geração Marcelo Goiano de 2014 para cá, ali foi o expoente daquela geração, foi aquela conquista. E ainda mais como que foi, depois de uns 2-2 no tempo normal, e ir pros pênaltis. E eu te pergunto, cara, o que passou na sua cabeça enquanto você caminhava para ir bater aquele pênalti? Arnon, o Braga tinha, eu acho que era 50 anos que não ganhava esse título. E na época passada, na época anterior, nós tínhamos chegado na final e tinha perdido nos pênaltis para o Sport. O Sport. E aí nesse ano nós começa o jogo, nós faz 1-0, depois faz 2-0, e aí o Porto empata nos acréscimos. O Porto faz 2-2 nos acréscimos. Aí você imagina que na época anterior nós empatou 2-2 e perdeu nos pênaltis. Aí no outro ano acontece a mesma coisa, vem tudo na sua mente. Vai acontecer o mesmo filme, será? Só que nesse ano
o nosso jogador, a nossa comissão técnica, passou toda a tranquilidade para nós ficamos tranquilos. Nós sabia, depois que nós levamos o segundo gol, aí foi pro tempo extra, nós sabíamos o que tinha que fazer, nós mantemos a calma, não entrou em desespero, mesmo levando um gol de empate nos acréscimos, manteve a calma. E aí nós foi para os pênaltis e graças a Deus nós conseguimos ser campeão. Rapaz, na hora que o jogador do Porto errou o pênalti, o primeiro pênalti, se eu não me engano, não sei se foi o Herrera, aí o segundo eu acho que foi o Max Pereira, o negócio, eu acho que foi assim mesmo. E aí eu ia ser o primeiro a bater. Eu falei, eu vou ser o primeiro a bater, que aí já tira minha responsabilidade logo. Já me livro disso aqui logo. E aí na hora que eu fui falar, aí o outro, eu acho que foi o Pedro Santos, não, eu vou ser o primeiro. Aí entrou o outro, não, eu vou ser o segundo. Aí ficou, o Marcelo vai ser o quarto. Tá bem. Aí errou os dois, aí sobrou pra quem bater, pra decidir. E aí na hora que o jogador do Porto errou o pênalti, eu nunca esqueço essa imagem. Na hora que o jogador do Porto errou o pênalti, veio o central nosso, o zagueiro nosso, o Boli, um rapaz alto, moreno, forte. Eu Ele me lembro. abraçou aqui e me desejou boa sorte. Falei. Aí eu fui andando e orando, né? Andando e orando. Aí o gol fica pequeno, o goleiro cresce. E na hora que eu coloquei a bola na marca do pênalti. Ainda era o Elton? Era o Elton. Aí eu coloquei a bola na marca do pênalti, começo a dar o passo para trás. Aí você pode prestar atenção, na hora que eu começo a dar o passo para trás, aí eu começo a orar. Aí eu começo a falar, Senhor, coloca as tuas mãos. Senhor, não deixe o teu servo ser envergonhado. Coloca as tuas mãos. Abençoa o teu servo. E aí, graças a Deus, consegui fazer. Depois de 50 anos. E o Braga merecia esse título. O Braga merecia. E graças a Deus nós conseguimos conquistar esse título. Em algum momento passou pela sua cabeça, Senhor, eu não posso errar. E se eu errar? Vou ser sincero, eu sabia que eu não ia errar. A verdade é essa. Porque eu falei, eu vou fazer, nós vamos ser campeão. Eu vou fazer, nós vamos ser campeão. Eu nem pensei nessa questão de eu errar e de as consequências que podia acontecer na minha vida. Não, eu falei, não, eu vou bater e vou fazer. Nós vamos ser campeão, nós vamos ser campeão. E eu pensei outra coisa. Que eu vou ser bem sincero, que nos treinos eu cavava. Cavava. Até os guarda-redes ficavam até bravos comigo aqui. Eu cavava. O Marafona ficava bravo comigo. E eu pensei, eu falei, não. Depois eu não, vou bater como eu bato forte mesmo. Aí eu bati rasteira no canto e graças a Deus eu consegui fazer o gol. E por causa desse título, aquele time ele é muito venerado em Braga, né? A gente que sempre acompanha as redes sociais do Braga, a gente vê muita admiração dos adeptos do Braga por aquele time, por ter tido essa conquista. Você lembra do time titular? Que, o time base que jogou toda a Taça de Portugal? O time base era Matheus e Marafona. Começou com Matheus, só que aí depois na final jogou o Marafona. Baiano. Aí na defesa era André Pinto. Ele revezava muito, né? Entre André Pinto, Boli e Ricardo Ferreira. E eu na lateral esquerda. Aí no meio de campo também ele revezava muito com Mauro. Maurinho, Luiz Carlos, Felipe Augusto e o Vukcevic. Rafa, Josué, Rui Fonte, Assan, ou Nicola, ou Assan, ou Nicola e Rui Fonte. Era esse time. Eita, Hassan, que passava raiva. Assisti muito jogo. Nossa, meu Deus. Porque a gente que assiste também, cara, aquele jogo assim. Eu lembro de estar no serviço e estar de fone com o celular, com a televisão e, cara, e na internet também é muito louco essa. O jogo decisivo é muito. É de outro mundo, de outro mundo. Mas igual você falou, aquele time lá ficou marcado por quê, Arnon? Porque era 50 anos sem ganhar aquele título, né? E essa taça de Portugal, aqui em Portugal,
ela tem muito valor, né? O pessoal, eles dão muito valor nessa taça. É uma festa muito bonita em si, né? E, e nós conseguimos ser campeão depois de 50 anos, para ficar para a história, né? Foi muito bacana mesmo. Ah, Muito imagino. inesquecível. A comemoração deve ter sido louca. Hoje mesmo eu tava cortando o cabelo e o Braga tá na final novamente. O Braga vai pegar o Benfica na Uhum. final da Taça de Portugal. Eu tava falando com um amigo meu, falei, o Braga tem que ser campeão, porque você não sabe como é que é. Porque se o Braga for campeão, você vai ver a festa, você vai ver que essa torcida aqui nossa, é muito bonita, é muito legal. Na final da taça, você já era capitão do Braga já, Goiano? Não. Ainda não, né? Eu comecei a ser capitão com o Abel. Com a Bel. Era o próximo assunto que eu ia abordar. E aí, o Paulo Fonseca saiu, foi pro Shakhtar, não Puxa, foi? Foi pro Shakhtar e veio o Abel? Ou veio algum treinador antes dele? saiu o Paulo Fonseca, entrou o Peseiro. Entrou o José Peseiro, que eu acho que tá ele é treinador agora da seleção Venezuela, eu acho que é isso, Venezuela. Entrou o Peseiro, nós estávamos até bem no campeonato português. Ele ficou só 6 meses, ficou só até janeiro. Nós estávamos bem no campeonato, nós estávamos em terceiro. Só que nós na Liga Europa, nós não classificou para a fase de grupo, não, para a fase eliminatória. Na fase de grupo, nós foi muito mal na Liga Europa. E na Taça de Portugal, que era o outro objetivo do Braga novamente, nós saímos fora dentro de casa com um time da segunda divisão. E aí foi onde é que o pessoal do Braga, a direção do Braga, mandou o Peseiro embora. Aí assumiu. Isso foi em janeiro, já era em janeiro. E aí em Uhum. janeiro, o Abel assumiu só um jogo. O Abel era da equipe B. Aí nós fomos jogar contra o Sport, no campo do Sport, em Alvalade, em Lisboa. E o Abel assumiu só esse jogo. Ele treinou nós três treinos e assumiu. E nós foi lá em Lisboa ganhando do Sport, 1-0. Só que aí o presidente já tinha contratado um treinador, o Jorge Simão. Só que aí o Jorge Simão, nesse ano também foi um ano muito difícil. O Jorge Simão assumiu Isso em 2017, né? em 2017. Época 2016, 2017. Aí o Jorge Simão assumiu no meio de janeiro. Só que o time não dava liga, o time não encaixou. Foi muito mal, esse ano foi muito mal. Aí em abril o Jorge Simão, acho que foi em abril mesmo, março, abril, o Jorge Simão foi mandado embora e subiu o Abel. O Abel disputou o resto do campeonato umas 4, 5 partidas. Aí no outro ano ele já assumiu como treinador principal. E o time campeão foi desfeito, assim, saíram algumas peças, né? No ano que saiu o Josué, saiu o Rafa, saiu o Luiz Carlos, Rafa, Josué, Luiz Carlos, saiu o Boli. Eu acho que foi só isso, hein? Acho que saiu A base do time. uns 4, 5 jogadores. Uns 4, 5 jogadores. Isso mesmo, foi uns 4, 5 jogadores. Os 4, 5 jogadores que faziam diferença, né? Fazia muita Uhum. diferença. O Josué fazia muita diferença. O Rafa nem se fala. O Rafa, quanto o Rafa. Rafael que tá no Dortmund hoje? Não, o Rafa tá no Benfica. Ah, tá. É porque tem um Rafa. Ah, mas é Rafa Guerreiro que tá no Dortmund. O Rafa, quando você via que o Rafa ia jogar, você sabia que o Rafa, em qualquer momento, podia decidir o jogo. Podia decidir o jogo. E aí, quando ele não jogava, ele tinha... Eu esqueci também de falar também na época do Paulo Fonseca, o Alan. O Alan também jogava bastante. O Alan também jogava bastante. Igual eu lembrei do Velhote. Se gosta do Velhote, não. O Alan jogava bastante. Que legal. Marcelo, manda um alô pra galera que tem muita gente aqui. Muita gente mesmo, ó. Tem Simão Costa, a Camila, Manuel Dias, Augusto Alves, R. Silva,
Vucevic. Manda abraço para essa galera aí que tá aí acompanhando o nosso bate-papo. Boa noite, galera. Abraço para todos aí que tá acompanhando essa live. Muito obrigado por vocês estar prestigiando esse novo trabalho aí que o Arnon tá fazendo, viu? Um grande abraço a todos vocês aí. Abraço do Goiano dado para vocês, galera. E aí, vocês começam a trabalhar com o Abel. Pelo pouco tempo que o Abel tá aqui no Brasil, o que eu percebo neles, e a gente conversou uma época num grupo que a gente fazia parte, que ele gosta muito de tática. Gosta muito de tática. Quando ele assumiu o Braga, naquela época, ele já era fissurado por tática dessa forma? O Abel sempre foi estudioso, né? Ele foi sempre um cara que estuda muito futebol, né? E quando na época que ele chegou no Braga, chegou para a equipe B, você já via que ele já tinha um pouco de conhecimento, né? E aí, quando ele assumiu a equipe principal, aí você já deu para perceber que ele ia ter um futuro como treinador, um futuro muito, muito promissor, né? Tinha um futuro muito promissor. E agora tá mostrando a qualidade que ele tem como treinador. Não só ele. Eu não posso falar só do Abel. Tem que falar da comissão técnica dele também. Ele tem uma comissão técnica muito competente. Muito boa mesmo. Muito boa. Esses resultados que ele tá tendo agora no Palmeiras aí, que 4, 5 resultados negativos aí, é normal, mas ele é muito bom treinador, muito bom treinador, muito bom treinador e muita boa treinador. Marcelo, manda um abraço pro Romário, porque senão o Romário vai me bater aqui. Pro Romário, pra minha esposa Roberta, que tá lá no Pará, lá na cidade de Brejo Grande do Araguaia. Manda um alô pra eles. Um abraço, Romário. Deus abençoe, meu querido. Forte abraço. Roberta, um abraço. É Brejo, que ela tá lá em Brejo do Pará? Brejo Grande, isso. Um abraço para a Roberta, que está em Brejo Grande. Um abraço para o pessoal aí também de Brejo Grande que está acompanhando aí. E aí, depois de 4 temporadas no Braga virando ídolo, veio um novo desafio para ir para um lugar completamente diferente, cultura completamente diferente, que foi na Turquia. E aí, como que foi esse período lá? 5 temporadas. É que eu assinei de 4 temporadas, aí na hora que meu contrato estava acabando, eu renovei aqui mais 3 anos. Só que eu renovei no ano seguinte, eu fiquei mais um ano, e no ano seguinte, fiquei essa 5ª temporada, e no ano seguinte eu fui para a Turquia. O Arnon, sinceramente, não é fácil. Não é fácil porque você está num clube igual o do Braga, um clube igual o Braga, um clube grande, um clube que você tem todas as condições que qualquer atleta possa imaginar que tem, que no Braga tem. E eu era capitão, já estava adaptado com o clube, com os torcedores, com a minha família já estava adaptado aqui na cidade, né? E você recebe uma proposta dessa, não é fácil. Só que aí você olha para o lado financeiro, né? Você olha para o lado financeiro porque eu já cheguei a fazer 31 anos e a proposta do Silvio era muito boa. Uma proposta que não podia recusar. Só que aí eu tinha contrato, né? Eu tinha contrato e eu falei, agora vou falar com o presidente, ver o que o presidente acha, o que o presidente pensa, o que o presidente, se ele aceita me liberar ou não, né? E o presidente do Braga foi espetáculo, foi bacana demais. Aí ele aceitou me liberar. Não foi fácil, né? Eu falei para ele, ó, é assim, eu vou fazer 31 anos, o senhor tem que me ajudar. Me ajuda, pelo amor de Deus, porque pode ser o contrato da minha vida. Mas graças a Deus, Deus tocou no coração dele e ele aceitou a me liberar. E aí eu fui aventurar, né? Eu fui para essa aventura em Sivas. Mas também, sinceramente, Sivas também, clube top. Clube muito bom.
Muito bom. Muito bom mesmo. O futebol é diferente do que é em Portugal? Tem uma marcação, aquela marcação mais pegada? Tem mais espaço? Como que é? É diferente. É diferente por quê? Porque, igual eu falei para você, aqui em Portugal, taticamente você aprende muito. Taticamente você aprende, mas muito mesmo. Aí você chega na Turquia, você desaprende. Você chega na Turquia, você não, lá taticamente é zero. Zero mesmo. Só se for o treinador estrangeiro. Treinador turco. Igual eu falei para você, cada país tem sua cultura, tem sua forma de jogar. Lá é diferente. Lá é correria o tempo todo. E aí eu tive muita dificuldade, porque aqui você trabalha de uma maneira. E eu fiquei sete temporadas aqui em Portugal. 7 temporadas aqui, taxa, tudo certinho, tudo alinhado. Aí você chega lá, seu central tá na sua frente, é uma desorganização, a linha não sobe, aí não tem bloco baixo, não tem bloco. É complicado. Aí foi muito complicado. Aí, só que aí você tem que, igual eu falei, aí tem que adaptar. Aí você tem que adaptar e eu, na primeira época que eu disputei, eu adaptei rapidinho, mas graças a Deus também nosso clube, nosso elenco era um elenco muito bom de jogadores. Fez uma época espetacular. E aí, vocês chegaram a classificar para alguma competição europeia? Jogou alguma competição europeia pelo Sivas? Nós classificamos em quarto, né? E o Besiktas ficou em terceiro, só que o Trabzon, eles foram punidos. Aí o Besiktas foi para segundo e nós foi para terceiro. Entrou direto na fase de grupo da Liga Europa. Aí no outro ano, nesse ano, a gente disputou a Liga Europa. Muito bom. Muito tempo que o Silva não acho que nem sei se disputou, se já disputou o playoff da Liga Europa. E ele entrou direto na fase de grupo. Foi muito bom mesmo. Mas tinha um jogador. Foi uma experiência legal. Muita qualidade mesmo. Além de você, tinha algum outro brasileiro? Tinha eu e o Fernando Andrade, ele é do Porto, né? Aí foi emprestado por Sivas. Aí depois tinha outro português lá, o Hugo Vieira. E depois chegou o Claudemir, o brasileiro que trabalhou aqui no Braga comigo. Aí depois, em janeiro, no meio da época, ele foi para lá, para o Sivas. E para se comunicar com os turcos, como que você fazia? Tem que se virar, né? Porque o Júnior, semana passada, falou para mim que já sabe falar inglês. Eu falei, como que você fala inglês? Você não assistiu uma aula de inglês? Você tem que se virar por quê? Porque não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Mas Deus preparou tudo para mim lá. Deus tinha tudo preparado. Quando eu cheguei lá, na primeira semana que eu cheguei, aí eu preparei assim, Arnon. Eu falei, o que eu vim fazer aqui? Falei, o que eu vim fazer aqui? Porque eu cheguei sozinho. E eu não falava inglês. E na hora que eu cheguei lá, Arnon, os pessoal aquela conversa, aquela língua, você não tá entendendo nada, um fala de cá, outro fala de lá. Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu fui pro quarto, tava eu e um ucraniano no quarto. Aí ele falava inglês, aí ele foi me falando as coisas, eu já comecei a estudar também pela internet, tal, algumas coisas. Mas muito difícil mesmo. E aí depois chegou o português, o Hugo Vieira. E ele fala várias línguas aí me ajudou demais. Aí facilitou demais. Aí depois, no decorrer da época, eles contrataram um tradutor que falava espanhol, né? Aí foi aprendendo a falar português, ele falou. Hoje ele fala português tranquilo. Aí ficou mais fácil. Ficou muito fácil. Mas o mais difícil mesmo era para poder... Depois você viajar sozinho, essas coisas, para passear no outro lugar. Aí sim, que você não ia com tradutor. Aí para viajar essas coisas, você tinha que desenrolar. Mas é uma... Como é que fala? É uma experiência, né? É uma experiência, que você aprende, vale a pena, né? Você conhecer outra língua, né? Você viver esses momentos é muito bom. Ah, que legal. E aí, você chegou a terminar o seu contrato no Sivas. Como
como que tá o Marcelo Goiano hoje? Arnon. O que tem de futuro? Como é que tá? Mas não, eu tinha contrato lá, tinha um contrato até junho, final de junho, com opção de mais um ano de contrato. Se eu conseguisse bater a meta de porcentagem de jogos, renovava automático. Só que eu tava sofrendo muito com uma lesão aqui na anca e tava com muita dor. E aí eu cheguei no meu limite, né? Cheguei no meu limite, muita dor e eu queria operar e depois voltar para lá. Só que aí eles têm a maneira deles trabalhar, o jeito deles ser. Eu, não, Marcelo, nós precisa contratar outro jogador então, nós precisa contratar outro atleta, vamos rescindir o contrato. Aí nós rescindimos o contrato, fizemos um acordo, rescindimos o contrato. E agora eu vim para Portugal, passei por cirurgia, agora estou recuperando. Hoje mesmo faz, hoje é 27, né? Hoje faz 2 meses que eu fiz a cirurgia. Agora eu tô recuperando e esperar o que Deus tem preparado para nós no futuro aí. Que legal. Marcelo, falta 1 minuto para nossa live finalizar. Eu posso finalizar a live e começar de novo para você entrar, porque ainda tem algumas perguntas que eu deixei uma caixinha no Instagram e eu queria muito fazer para você. Pode. Beleza? Galera, então fica atento que eu vou finalizar a live e logo em seguida estou de volta para o Marcelo poder responder as perguntas para a gente.